Então, boa tarde a todos. Um grande abraço aos meus amigos aí do Instituto, essa grande família, que me sinto muito honrado em pertencer. E, mais uma vez, estamos aqui reunidos para discorrer sobre o estudo da Joana, do Jung, do Jorge Andréa, esse estudo que sempre nos engalana, porque nos mostra exatamente as minudências da alma, seus aspectos, o psiquismo. Então, uma alegria muito grande nós estudarmos, fazermos parte desse estudo que nos é muito oportuno. E hoje nós vamos falar de mais um capítulo, né? Continuando o livro Em Busca da Verdade, que vocês estão vendo aí, a literatura mostrando os vidrinhos aí minimizados, que eu gosto de fazer. Só do Jung aí nós temos 7 livros pesquisados para o estudo desta noite. O livro Magno, do Jorge Andréa, que praticamente compilou, pelo esforço dos companheiros aí do Instituto, todas as suas obras, e é esse que eu gosto de pesquisar, porque ele é uma síntese da sua fenomenal obra. E o livrinho mais importante que estamos seguindo, que é o da Joana, Em Busca da Verdade, é a psicografia do nosso sempre estimado, querido amigo Divaldo Franco. E o capítulo de hoje, vamos falar ainda no capítulo 1, o ser humano e sua totalidade. Esta luta é fantástica. A contínua luta entre a nossa consciência, o centro da nossa consciência, o ego, e a nossa totalidade. É talvez a grande proposta que a própria doutrina nos traz, nos convida, em exercermos esta luta entre a nossa consciência e a nossa totalidade, o que está lá imerso, ou melhor, submerso no nosso inconsciente, que são exatamente as nossas experiências transatas, o périplo reencarnatório, compondo a nossa individualidade ou totalidade. Estamos aqui apenas com segmento, que é a nossa personalidade, para que, através dela, possamos vislumbrar, visualizar esta realidade que nos pertence e não ficarmos aqui criando proteções, fugas, justificativas que simplesmente vão retardar o nosso caminho evolutivo. Então, essa é uma proposta que a própria doutrina nos traz, o autoconhecimento, o olhar para si, a observação do que estamos a pensar, sentir, do que está vindo abruptamente lá do nosso inconsciente, mediante estímulos que ocorrem com muita frequência, estímulos externos, nossos próprios estímulos, através do nosso ego. Então, somos seres ainda dissociados e precisamos nos associar a esta totalidade. Só assim vamos, através do autoconhecimento, da autoaceitação, entender uma realidade que nos pertence. E, desta forma, através desta realidade, vamos, então, dentro do nosso conhecimento, da nossa inteligência, da nossa perspicácia, da nossa humildade, buscar, através da integração, que vamos falar aqui, é fundamental este processo de integração que cabe a todos nós. Aí, então, através desta integração, provocarmos ou promovermos a diluição daquilo que realmente já não nos interessa mais e que iremos vencer. Então, essa contínua luta, porque ela é contínua, está sempre nos açoitando, nos vergastando, uma realidade que nos incomoda profundamente,
estamos nessa luta. A Joana diz, é um quartel sem armas. E essa constância, embora aparentemente desagradável, ela é extremamente necessária para as nossas conquistas morais e espirituais que nos cabe. Portanto, este capítulo é fundamental. Vamos então ver o que a nossa querida Joana nos fala. Diz ela: invariavelmente, o indivíduo busca superar esse eu opositor, real, frequente. O que nós verdadeiramente fazemos? Diz ela, adotando um comportamento castrador, por intermédio de um esforço consciente para suprimi-lo, o que redunda em grande fracasso, porque o polo que orienta o outro eu permanece vivo, embora disfarçado pela aparência que se adquire. Então, essa é a realidade da criatura em geral. O indivíduo, ele procura castrar ou suprimir a sua realidade que o incomoda profundamente. Ele ainda não está realmente amadurecido, não houve o despertar de sua consciência para esse trabalho magnânimo de se olhar. Então, ele vive suprimindo e castrando esta realidade. Mas isso é um grande fracasso, porque isso continua em nós, esse outro eu, a nossa realidade, o que perpetramos. E ficamos criando, diz a Joana, esses disfarces, essas máscaras, essas aparências. Ela tem um capítulo que ela fala dos homens aparências. Então, tudo em verdade ainda permanece em nós, ainda fica em nós, e vamos abarrotando. Vamos criando mais condições, aquilo que não nos interessa, e vamos socando, poderíamos dizer assim. Só que isso ganha corpo. E por ganhar corpo, há uma tendência, a doutora Nízida Silveira, extraordinária psiquiatra junguiana, brasileira, alagoana, ela diz que há uma tendência desses campos energéticos emergirem, porque ganha corpo. Então, há realmente um estímulo para que isso venha à nossa mente consciente. E isso, se não for, de uma certa forma, trabalhado, diríamos, combatido, isso vai gerar realmente profundas dores, profundos desequilíbrios, profundos quadros psicopatológicos, sob a forma de neuroses, até de quadros psicóticos, até que a bendita dor venha nos esclarecer, companheiros. A magnânima dor, a necessidade da dor, muitas vezes com um transbordamento natural para o corpo físico, gerando doenças, gerando enfermidades, gerando quadros consumptivos. E o exemplo de um quadro consumptivo que vai nos consumindo é o câncer. Não há a menor dúvida. Hoje, dentro desta medicina mais espiritualizada, nós entendermos a separação da doença física e o quadro mental. Como diz o velho chavão, velho ditado que nós conhecemos muito bem dentro da doutrina espírita, não existe a doença, existe o doente. Seja aquele que infringiu as leis no passado e sejam aqueles que estão infringindo as leis no presente. E mais as do passado, porque estamos vinculados ao passado. Então, isso é fundamental. O crescimento extraordinário da criatura tem que partir deste processo. Não tem como evitar isto.
olhar-se, né? Através do que Santo Agostinho nos recomenda sempre, a retrospectiva diária, a observação cotidiana, diuturna, de estarmos nos olhando, nos observando, daquilo que está emergindo em nossas consciências, que devamos criar anteparos para isso. Então está aí o caminho, companheiros. Não há outro. E diz então a nossa querida irmã, não são poucos os indivíduos que se refugiam em ideais. Especialmente, diz ela, nas doutrinas religiosas, como evasão da realidade, adotando os chamados comportamentos nobres, no entanto, mascaradores dos seus conflitos que permanecem. Como, por exemplo, diz ela, quando na adoção de condutas violadoras das funções orgânicas, especialmente as genésicas, da área sexual, liberando, embora inconscientemente, a sexualidade aprisionada, violentada, nos chamados abraços e beijos fraternais. Então, a criatura despreparada entra nessas doutrinas religiosas e aí, então, como evasão da realidade, das questões não resolvidas dentro de si, elas liberam, principalmente na área genésica, na área sexual, inconscientemente a sexualidade ainda não trabalhada, ainda não uniformizada, ou seja, através dos abraços e beijos fraternais. Quando não, e nós sabemos isso, os desregramentos que acontecem em muitos segmentos religiosos, né? Infelizmente, são criaturas ainda, como disse, despreparadas para estarem exercendo, né, esses trabalhos religiosos que eles abraçam. Continuando aqui, diz ela, a sombra existente no ser humano, e todos nós carregamos sombras, ela não deve ser combatida, senão, aí é o único caminho, diluída. Ela só se diluirá pela integração da sua realidade existencial. Esta é uma palavra, por isso eu destaquei, vocês estão vendo aqui, a integração. E a nossa mente consciente é que vai exatamente realizar isto. Ou seja, observação de uma nossa realidade, da nossa realidade, e a partir desta observação, que já reconhecemos, além de ser desagradável, ela foge aos princípios morais exarados pelo Cristo, às leis de Deus, e nós conhecemos muito bem isso, e aí então vamos promover um lado oposto, um lado de transformação. Vamos aqui dar um exemplo claro, né? A mágoa, por exemplo, que é algo extremamente comum entre nós. E sabemos o quão ela é devastadora. Devastadora para nós, na nossa organização física, lesionando as nossas células, e assim como essa mágoa poder, e normalmente assim acontece, se transformar numa vingança, seja ela qual for, em relação àquele companheiro que nos ofendeu. Então, o que é que precisamos fazer para diluí-la? A partir da integração, reconhecer a mágoa. E a mágoa não é difícil de ser reconhecida, né? É aquela angústia que dá, desagradável, aquele aperto no peito. Normalmente se somatiza esse sentimento em relação a um ofensor, a um adversário. O que então deveremos fazer? Sabendo que o oposto da mágoa é o perdão. E aí então vamos propor o perdão e sabemos os caminhos, nos colocando no lugar do outro,
tentando ressignificar a atitude alheia. E aí, então, vamos unir, integrar a mágoa que ainda trazemos e que não será diluída num passe de mágica. Como disse o mestre querido e amado Jesus, perdoai 70 vezes 7 vezes. Isso é de uma importância capital. Perdoar 70 vezes 7 vezes significa, ele está a nos dizer, que a gente não vai conseguir perdoar de imediato. Não haverá nada mágico. Então, é sentir a mágoa e aí, então, mediante o reconhecimento da mágoa, nos propormos ao perdão. Vamos, então, unir a mágoa ao perdão. Isso nós chamamos, em psicologia, de integração. E à medida que vamos integrando, vamos trabalhando as mágoas, vamos transformando-a em perdão, e a diluição se processará. Agora, vocês acreditam que isso acontecerá numa encarnação só? Quantas mágoas trazemos? Quantas ofensas, né? Vamos lembrar aqui a história da civilização, da humanidade, onde fomos violentados, anulados, na nossa autonomia, no nosso livre-arbítrio. Então, isso certamente está muito potencializado em nós. Então, ela desempenha, diz a Joana, um papel fundamental. Vejam como ela coloca, e por isso eu destaquei aqui em verde, no equilíbrio entre o ego e o self. Não é a extirpação, a eliminação, é o equilíbrio. Significa com isso que estamos equilibrando sentimentos negativos, não é? Com a proposta da mudança. Então, é a consciência, o ego. Isso é fundamental. Daí a importância da encarnação, porque o ego está ligado à matéria, é a nossa consciência, consciência material, que André Luiz nos coloca muito bem através de Calderaro, no livro No Mundo Maior, é o segundo andar do cérebro. A consciência visualizando, né, o que trazemos na nossa totalidade. Seja nesta existência, ou seja, em existências pretéritas. Então, Joana foi muito feliz aqui nos colocando o equilíbrio entre o ego e a nossa totalidade, cujo centro, cuja essência do self, o si mesmo, ou no alemão selbst, sabemos muito bem que é a presença de Deus em nós, que o Jorge André coloca como inconsciente puro, a zona crística, o Logos de Heráclito, o Ultraser de Plotino, Projeto Atman, enfim, é onde chegaremos por força do progresso e que todos nós lá atingiremos no nosso percurso evolutivo. Seremos, indubitavelmente, espíritos puros. Faremos parte desta comunidade maravilhosa, da qual Jesus faz parte e outros que desconhecemos. Então, diz aqui a Joana, é o equilíbrio entre o ego e o self, no que resulta a unificação. O projeto é esse, é de unificarmos. Também dos polos, quando se consegue a sua diluição. Este é o nosso caminho. Vamos integrar e vamos unificar. Isto acontece em todos os campos. Então, diz aqui a Joana, a cisão que ainda existente, nós somos criaturas que ainda estamos nas cisões, defluente, ou seja, decorrente da fragmentação psicológica, somos seres fragmentados, com os opostos, deve avançar todos nós para a integração, para a unidade. Diríamos que Jesus é o homem integral. É um título de um livro da Joana.
que certamente vamos estudar mais à frente. Um livro maravilhoso. Jesus é um homem, é um espírito integrado, unificado, superconsciente, supersexual, porque ele vai exatamente, ele uniu, vai não, ele uniu, né, as suas experiências, tanto no campo da polaridade masculina como da polaridade feminina. Daí a reencarnação. Vejam que coisa maravilhosa que nos aguarda. A unificação, a integração. Seremos espíritos, né, com uma unidade. Isso é realmente alentador, por isso que eu digo que a doutrina ela nos alenta, nos enleva. Quando vamos reconhecer que lá atingiremos pela força da razão, pela força do progresso, da evolução. E tudo dependerá do nosso livre-arbítrio, a grande concessão paterna. Escolhas que vamos fazer. Entendendo que muitos ainda não estão maturados para entenderem isto, mas entenderão. Entenderão através do desenvolvimento da inteligência, está lá na lei de progresso, e, posteriormente, a evolução moral, que cabe a todas as criaturas em processo evolutivo. Olha que foto interessante aqui, né? Que eu extraí de Jung. É uma filmagem curta, né? Só aquilo que somos realmente tem o poder de nos curar. Vejam que maravilha que Carl Gustav Jung nos coloca. Só o que somos. E temos que nos aceitar como esta criatura. E isso realmente tem o poder de nos curar. Porque se não entendermos o que somos, fica a pergunta: como vamos nos curar? Vamos passar pelas existências afora sem penetrar, sem mergulhar na nossa realidade, sem fazer essa luta entre a consciência e o inconsciente? Fica essa pergunta. Diz ele aqui também, ó, minha vida, vejam que depoimento de Jung. Acho isso extraordinário. A minha vida é a história de um inconsciente que se realizou. Eu tive a oportunidade, interrompendo aqui esse depoimento do Jung, de conhecer a casa dele, né? Eu estive lá e, não sei se vocês sabem, ele queria fazer uma torre para o mergulho no inconsciente, para fazer esse trabalho do autoconhecimento. Só que esta torre na casa dele foi idealizada por um engenheiro e pela sua esposa. E ele ficou extremamente insatisfeito com isto. Então ele arrumou um outro lugar onde eu não tive a oportunidade de visitar. Foi difícil achar esse lugar, onde ele fez exatamente um ambiente propício, silencioso, de frente para o lago. E ali, então, ele fazia os seus mergulhos no inconsciente, fazendo esse trabalho que estamos aqui mostrando através da Joana. Então, Jung diz, a minha vida é a história de um inconsciente que se realizou. Tudo que nele repousa, tudo que está lá, os nossos arquétipos, os nossos núcleos, as nossas experienciações, que em verdade formam o nosso lastro espiritual, tudo que nele repousa aspira a tornar-se acontecimento. E a personalidade, onde encontra-se o ego, por seu lado, quer evoluir. Como evoluir? Diz ele aqui, a partir de suas condições inconscientes. O nosso lastro, o nosso self, experimentar-se como totalidade, que são exatamente as nossas experiências, todas elas, que, desde quando fomos criados, simples e ignorantes, vão compondo
nos trânsitos encarnatórios, esta totalidade experienciais. Muito bonita esse depoimento do Jung. E uma outra afirmação dele. Sua visão, diz ele, se tornará clara somente quando você puder olhar para o seu próprio coração. Olha aí o autoconhecimento. Observar fundamentalmente as emoções, o que trazemos, a nossa carga emocional. Olhar para o seu próprio coração é olhar para as suas emoções, para os seus sentimentos. E diz ele aqui, quem olha para fora, quem sai disso, vive sonhando, vive se iludindo. Agora, quem olha para dentro, desperta. Veja um grau de espiritualização deste homem. Que coisa extraordinária isto. Quem olha para dentro, desperta. Não tem outro caminho. Quem olha para si, quem faz esta autoavaliação, ele está despertando. Lembramos uma frase, uma correlação do que Jung está falando aqui com o que Paulo disse. Paulo exatamente nos falou isso de uma outra forma. Desperta, ó tu que dormes. Desperta, ó que tu dormes. Busca a sua realidade, que o Cristo te alumiará. Então temos que despertar, porque ainda estamos dormindo, nos afirma Paulo. Desperta, ó tu que dormes. Então, meus irmãos, são espíritos que estão se correlacionando nos seus dizeres, nas suas afirmações. Outra frase aqui do Jung, muito importante. Conhecer a sua própria escuridão, suas sombras, é o melhor método para lidar com a escuridão dos outros. Porque nós temos um hábito muito frequente de ficarmos analisando os outros, sem olharmos. Não foi o que o Cristo falou? Exatamente o que Jesus falou. Que nós estamos sempre olhando o cisco, o argueiro no olho do vizinho, e não observando a nossa traje, aquilo que trazemos. Estamos sempre julgando os outros. Então, se a gente não se olhar, não vamos fazer a distinção. A distinção ocorrerá exatamente quando nós nos olharmos. E aí vamos entender o outro não como projeção de nossas imagens, mas o outro, como ele se apresenta. Mas normalmente nós projetamos nossas imagens no outro, sem ao menos fazer este trabalho de autoconhecimento, de autoanálise, de autoexame. Olha outra frase do Jung, maravilhosa. Diz exatamente a mesma coisa que Paulo. Não há despertar de consciências sem dor. Desperta o que tu dormes, o que trazes dentro de ti. As pessoas farão de tudo, chegando aos limites do absurdo para evitar enfrentar a sua própria alma. Ninguém, diz ele, se torna iluminado por imaginar figuras de luz, sonhar, se iludir, mas sim por tornar consciente a escuridão. Está aí o caminho, essa luta entre o ego e o self. É tornar consciente o que trazemos na nossa totalidade, nossas sombras, para serem iluminadas. A iluminação não é imaginar figuras de luz. A iluminação é iluminar nossas sombras, tornar consciente a nossa escuridão. Aí eu trouxe aqui para vocês um gráfico muito interessante do que comumente fazemos, e geralmente inconscientemente. Vocês estão vendo aqui o eu com a nossa sombra, olha aqui, inconsciente. E aqui o outro. Então, o que nós fazemos? Eu projeto no outro minha parte negada, aquilo que eu nego dentro de mim. Ou seja, aquilo que ainda não vislumbrei.
essa ausência de luta entre o ego e o self, aquilo que me pertence. Então, aquilo que me desagrada, aquilo que eu não aceito, eu projeto no outro. Aqui está, a sombra indo em direção ao outro, mas o que também é meu. E diz aqui do lado esquerdo, vocês estão vendo, a sombra é composta basicamente por sentimentos, pensamentos, desejos não vividos e emoções, chamados de conteúdos internos. O que trazemos? Os apegos, os medos, a insegurança, a rigidez, as frustrações, as perversões, culpas, a arrogância, a vaidade, a prepotência, o ciúme, a inveja, a impaciência. Que coisa extraordinária o nosso psiquismo, hein? Em quais dessas situações nos enquadramos aqui, né? É um problema de autorreflexão. Também tem aquelas qualidades que ainda não atingimos, podem ser chamadas de sombras. Diz aqui o gráfico, distorção da realidade. Para agradar o meio, renega uma parte de si. Parte que continuará a existir no inconsciente, a sombra. É o que eu falei agora há pouco. Então, para agradar o meio, hipocritamente, né, eu renego a minha realidade, eu crio uma aparência que não verdadeiramente é a minha realidade e eu continuo carregando essa sombra. E diz aqui, a projeção da sombra tem dois caminhos, dois viés. O que me irrita, o que eu não aceito, o que me incomoda e o que me apaixona e encanta. Interessante isto. O que me irrita é o que está mal resolvido em mim. Aí vamos aqui para a esquerda, aqui, ó. Apego, medo, insegurança, rigidez, frustrações e por aí vai. E o que me encanta é minha própria necessidade, como isto é comum. Aquilo em que eu projeto no outro, né, para que o outro supra a minha necessidade. Meu lado, digamos, os meus desejos, a minha própria necessidade, eu projeto no outro, me apaixono pelo outro, em verdade estou me apaixonando por mim mesmo, para que realmente o outro supra, plenifique a minha necessidade. Só que na relação o outro vai se mostrar exatamente aquilo que não desejamos que ele se mostre. E aí vem os conflitos. Quando o outro não é a projeção da minha própria necessidade. E volto a afirmar, isso é fundamental. Se não fizermos este trabalho de autoidentificação, se não ficarmos fugindo, estamos sempre fugindo dessa nossa realidade, não só eu comigo mesmo, como meus relacionamentos vão ficar realmente confusos e defraudados. Esse é o grande caminho. Por isso, esse trabalho da contínua luta entre o ego e o self. Só para relembrar, e nunca é demais, acho que isso já foi apresentado, no livro Aion, Pesquisas na Fenomenologia do Self, o Jung fala com muita propriedade sobre a sombra que todos nós carregamos. Vejamos o que Jung diz. Mas antes, lembrando, por que Aion? Aion é um termo grego. É uma divindade helenística associada a tempo, orbe, ou círculo abrangendo o universo e o zodíaco, dentro da mitologia. O tempo, representado por Aion, é ilimitado. Diríamos atemporal, né? Chegaria à temporalidade. Em contraste com o nosso tempo, Cronos,
Daí veio o termo cronologia, cronometria. É o tempo empírico, ou seja, experimental, né? Dividido, então, esse nosso tempo em passado, o que já passamos, o que estamos passando e o que planejamos para o futuro. Passado, presente e futuro. Por isso, a grande ideia, a grande orientação de vivermos o aqui e agora, sem estarmos presos ao passado que nos incomoda, que nos faz sofrer ainda, aquelas feridas do passado, aquelas mágoas do passado, e não ficar gerando ansiedades para um futuro que a gente nem sabe se irá acontecer. Então, vivermos esse sentido de pertencimento, do aqui, do agora, do hoje, é o que devamos realmente imprimir em nossas existências. Então, vamos ver o que o Jung nos fala a respeito da sombra, que é um problema de ordem moral, que desafia a personalidade do eu, o nosso ego, como um todo. Pois, diz ele, ninguém é capaz de tomar consciência desta realidade sem despender energias morais. É um esforço, meus irmãos. É um dispêndio moral tomar consciência da sombra. Tomar consciência daquelas particularidades que vimos agora há pouco, do que ainda carregamos mais ou menos, porque para vencermos aquilo tudo já seríamos espíritos de luz. E ainda nos falta muita coisa. Mas diz ele aqui, nesta tomada de consciência da sombra, o autoconhecimento, trata-se de reconhecer os aspectos obscuros da personalidade, tais como existem na realidade, que não podemos fugir. Diz ele, este ato é a base indispensável para qualquer tipo de autoconhecimento. Não tem como ser diferente. E por isso, diz ele, via de regra, ele se defronta com uma considerável resistência. Por que esta resistência? Porque ainda somos comandados, presididos pelos condicionamentos, meus irmãos. Somos seres ainda condicionados no erro. Somos seres condicionados nos delitos, nos equívocos. E isso ainda é extremamente poderoso em nós. E não raro estamos reincidindo, repetindo, recapitulando, porque o poder é muito grande. Então, o processo de integração e, consequentemente, de diluição é um processo lento. É um processo que não vai se resumir a uma encarnação. Vamos ter, repentinamente, conquistas nesta encarnação. Mas precisaremos de outras, aonde esses condicionamentos, a própria Joana nos diz isso, vão se descondicionando. É um processo de impregnação. Vamos lembrar mais uma vez de Paulo. Desperta, tu que dorme, né? Levanta-te entre os mortos, que o nosso mestre nos esclarecerá, nos alumiará. Mas também ele disse, nesse despertar de consciência, o bem que eu quero fazer, eu não faço. No entanto, o mal que eu não quero fazer, este eu faço. Paulo está aqui comprovando rotundamente, né, o condicionamento. O bem que eu quero fazer, estou lutando para fazer o bem, eu não consigo fazer ainda, porque sou dominado ainda pela imperfeição, pelos equívocos. Essa felicidade do apóstolo é maravilhosa. Isso, nosso querido Paulo. O que dirá nós, que ainda estamos aqui mourejando neste orbe com muitas dificuldades? Mas que bom que já estamos entendendo isto para sermos mais resilientes, mais flexíveis,
mais dúcteis. Esse é o nosso caminho. Integração, que falamos muito bem, vamos recorrer lá no dicionário junguiano, nesse estudioso. Esse dicionário foi dirigido por Paolo Francesco Pieri. Ele é analista com funções didáticas junto ao Centro Italiano de Psicologia Analítica. E ele nos fala da integração. Diz ele, em sentido genérico, é o grau de organização da personalidade. Por que eu destaquei isso? Porque isso comprova que somos criaturas ainda desorganizadas. Vivemos em cisões, em dualidades, completamente opostas. Então, precisamos, companheiros, nos organizar. Organização da nossa personalidade. E diz ele, é interação ou união que tem que ser solidária e não adversária das diferentes partes psíquicas entre si. Razão pela qual se fala de interconexão. Olha a interconectividade. Hoje, um assunto extremamente, né, estudado, a interconectividade de tudo. Entre conteúdos da nossa consciência, do nosso ego, e os conteúdos que estão no self. Exatamente o que o estudo hoje está nos mostrando. Essa luta contínua é um processo de interconexão entre a nossa parte masculina e as partes femininas, porque trazemos ambas as partes, ânimos e ânima. Somos ânimos, criaturas na polaridade masculina, mas que trazemos também conteúdos do ânima, lá do nosso inconsciente e vice-versa. Temos que, em verdade, também integrar isto. Jesus era um ser integrado, organizado. E nós estamos caminhando para lá. Então, diz aqui o nosso Francesco, entre elementos diversamente opostos entre si. Nós somos criaturas que carregam esses opostos. Somos seres duais. E a nossa proposta, pelo autoconhecimento, é exatamente fazer esta integração para então haver a diluição. Não haverá diluição, que seria progresso, se não houver a integração. Então, eu creio, diante disso, podemos dar um intervalozinho, não é, César? E voltarmos daqui a pouco. 5 minutos. Obrigado. Perfeitamente.